Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Olá, sejam bem-vindos. Estamos aqui para mais um estudo de escola sabatina. Ao meu lado está meu pai, Orlando Borges, e já estamos na reta final dessas lições deste ano. Lição de número 49. Então, graças a Deus por essa oportunidade. E do meu lado também está meu filho, Matheus Gustavo de Oliveira Borges, né? E aí, então, o tema, como ele já falou, já estamos na reta final de uma lição de um ano, raridade entre o povo adventista, né? E aí o título, Apocalipse, Revelação de Jesus Cristo. E o verso de ouro diz assim: eu tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetize outra vez a muitos povos, e nações, e línguas, e reis. Apocalipse 10, versos 10 e 11. Ao decorrer da lição, então, discorreremos sobre este trecho da profecia referente ao tempo do início da proclamação do advento, da breve volta de Cristo. Mas vamos agora à primeira pergunta, que nos diz o seguinte: o que nos exige um estudo especial? Como Satanás tem agido para que muitos não estudem o livro do Apocalipse? Apocalipse, capítulo 1, versos 1 e 2, no começo diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Então, o livro de Apocalipse não é para ter medo, né? O capítulo 1 e o verso 1 começa dizendo que é uma revelação de Jesus Cristo. E louvado seja Deus que só o povo adventista mais é que pode explicar detalhadamente cada ponto dessa profecia, desse livro, e também que tem ligação com Daniel. Então, maravilhoso entender a questão das 7 trombetas, dos 7 selos, né? Das 7 fases da igreja na terra, e tantos outros temas, como as mensagens dos 3 anjos, de Apocalipse 14 e de Apocalipse 18. Só mesmo esse povo dos últimos dias, né, que pode decifrar melhor. Então, lamentavelmente, nossos irmãos, né, de outras denominações religiosas, né, não querem nem estudar, nem se aprofundar, porque fala que esse livro, então, ele é selado, é perigoso, né? E é o contrário disso que o Matheus acabou de ler. Interessante aqui que tanto ele testificava em relação à palavra de Deus, já escrita, já definida, como também de uma comunicação direta de Jesus através do seu ministério profético. João, então, aqui fala do testemunho de Jesus Cristo, que em Apocalipse 19:10 nos diz que é a mesma coisa que o espírito de profecia, o dom de profecia. Então aqui nesse verso 2 já nos diz que tanto havia já a revelação escrita, como agora uma nova revelação que ele traria através de uma comunicação direta, então, dessa revelação que Jesus Cristo passou a revelar para ele. E então esse é justamente o papel dos profetas. Em todas as escrituras nós vemos isso acontecer.
E temos aqui então a nota da Sign of the Times, 4 de julho de 1906, também na meditação Jesus Meu Modelo, página 67, que diz assim: à medida que nos aproximamos do final da história deste mundo, as profecias referentes aos últimos dias exigem nosso estudo especial. O último dos escritos do Novo Testamento está cheio de grandes verdades cuja compreensão nos é necessária. Satanás cegou a mente de muitos de modo que se satisfazem com qualquer desculpa para não estudar o Apocalipse. Deve haver estudo mais aprimorado e mais diligente do Apocalipse e a apresentação mais fervorosa das verdades que contém. Verdades que concernem a todos quantos vivem nesses últimos dias. Todos que estão se preparando para encontrar seu Senhor devem fazer desse livro objeto de intenso estudo e oração. É exatamente isto que o seu nome significa, uma revelação dos mais importantes eventos que estão para acontecer nos últimos dias da história da Terra. Então esse texto aqui é da meditação de 2009, né? Maravilhoso, nos esclarecendo que nós temos que realmente pesquisar e não correr da situação, né? E agora, indo para a segunda pergunta, diz: mas qual é o desígnio de Deus quanto a este livro? Um propósito tem, e o texto da Bíblia vai falar. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Que maravilha, não? Bem-aventurado quer dizer feliz aquele que faz o quê? Que lê, quem não sabe ler, ouve, né? Então, é um livro para pesquisar realmente, né? Então, nossos irmãos de outras denominações, que nos desculpe, né? Não é um livro selado. Ele tem relação com a história também. Se nós pegarmos Daniel 11, lá no verso 44, 45, vamos ver uma fase final também da história, né? Falando do rei do norte que vai montar suas tendas palacianas em Jerusalém. E aí, então, estudando o Apocalipse, nós vamos esclarecendo tudo isso. A nota, então, muito importante, é da meditação de 2002, Cristo Triunfante, página 312. Também no original saiu no manuscrito 143, de 1901. Muitos têm a ideia de que o livro do Apocalipse é um livro selado e não dedicam tempo e estudo a seus mistérios. Dizem que devem continuar contemplando as glórias da salvação e que os mistérios revelados a João na ilha de Pátimo são dignos de menos consideração do que aquelas. Mas Deus não considera assim esse livro, declara ele. Aí citou Apocalipse 22, 18 a 19. Né? O Senhor revelou a seu servo João, os mistérios do livro do Apocalipse. E é desígnio seu que eles se abram ao estudo de todos. Nesse livro são descritas cenas que agora estão no passado e algumas de interesse eterno que estão ocorrendo ao nosso redor. Outras de suas profecias não receberão seu cumprimento completo até o fim do tempo, quando acontecer o último grande conflito entre os poderes das trevas e o príncipe do céu. Então aqui é apresentado realmente o que nós chamamos de método historicista para a interpretação das profecias, visto que fala que alguns eventos já estão no passado, estão nas páginas da história, outros estamos vendo seu cumprimento no presente e outros ainda aguardam o desenrolar da história. Então nós encontramos que ao decorrer da história, desde a época em que o profeta recebe a visão até o fim do tempo, nós encontramos então esse cumprimento paulatinamente, principalmente aí quando se trata dessas séries que meu pai comentou, 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas.
vem acontecendo o seu cumprimento ao decorrer aí de séculos, e nos deixa claro que realmente é uma confusão que acaba ocorrendo de achar que esse livro é selado. Nós temos destacado aqui desde a primeira pergunta que é dito que é uma revelação. Apocalipse não é sinônimo de mistério, mas se tornou no imaginário popular. Mas a palavra grega tem esse sentido, então, de algo que está descoberto, que está revelado. Então é justamente o oposto do que muitos têm compreendido. Também nós veremos ao decorrer das lições que não é simplesmente algo que nos fale de ameaças, de pragas, de destruição, mas também tem benditas promessas deixadas nesse livro de Apocalipse. Muitas vezes se destacou então apenas um aspecto, só um lado do Apocalipse, e se esquece então de destacar também esses outros pontos. Que são as bem-aventuranças, porque aí também focaliza a volta de Jesus também em glória, né? Depois fala da Nova Jerusalém descendo como uma noiva enfeitada, né? E então isso também é maravilhoso, são a esperança do cristão. E aí fala da ressurreição também, daqueles que participam da primeira ressurreição, fala indiretamente, mas dá para entender, da ressurreição especial, depois dos 1000 anos a ressurreição dos ímpios. Mas aí já é um quadro triste, né, para aqueles que não quiseram se submeter à palavra. Indo agora para a terceira, quando é que o Senhor deu as preciosas revelações do livro do Apocalipse? Apocalipse 1:9 nos relata: Eu, João, que também sou o vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então ele estava escrevendo o livro e fala: eu, João, recebi essas revelações, eu estava na ilha de Pátimo. Nós sabemos que não conseguiram destruir a vida dele colocando ele num caldeirão de óleo fervente. Aí, em último caso, jogaram ele nessa ilha solitária, onde era um lugar que os romanos jogavam ali os bandidos, né? Só que para João foi bem diferente a experiência. Aqui é um trecho ainda da meditação Jesus Meu Modelo, que nos diz assim: por causa de sua fiel confiança na palavra de Deus e no testemunho de Jesus Cristo, João foi exilado na ilha de Patmos, mas seu isolamento não o separou de Cristo. O Senhor visitou seu servo fiel no exílio e lhe deu instrução a respeito do que viria ao mundo. Então vale lembrar que João ele teve um contato muito próximo com Jesus quando ele possivelmente era um dos mais novos dos discípulos que acompanhavam a Jesus, dos 12. E, no entanto, se passou aí anos e anos de ministério, já idoso aqui, nós estamos falando de João sendo exilado na ilha de Patmos. E foi justamente nessa última fase da vida, do ministério de João, que foi dadas as maiores revelações a ele. Ele foi muito útil na velhice, porque ele testemunhou, né? Estava com Jesus, caminhou com ele, dormiu no mesmo lugar que Jesus dormia, comeu junto, né? Aprendeu muita coisa. E ele morreu de velhice, né? Ninguém matou ele, ninguém sacrificou, crucificou. Só que antes dele ser levado para a ilha de Pátimo, ainda no trabalho com as igrejas, mesmo idoso, já cansado, né? Possivelmente já esgotado, ele ainda dava testemunho daquilo que ele tinha presenciado. Então o texto que o Mateus leu foi na meditação, página 67, né? De 2009, Jesus Meu Modelo. E agora indo para a quarta pergunta, em que ocasiões são dadas lições mais instrutivas? Aqui, Apocalipse 1, 4 a 8. João, as 7 igrejas,
que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito entre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele seja a glória, o poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Então agora nós vamos entrar na meditação Cristo Triunfante, na página 310, manuscrito 106 de 1897, nos dando mais alguns detalhes então desta experiência de João. Então aqui diz assim: este é um poderosíssimo testemunho, mas seu verdadeiro significado mal é discernido, que todo estudante das Escrituras pondere cuidadosamente cada palavra do primeiro capítulo do Apocalipse, pois cada sentença e cada palavra tem peso e consequências. O aparecimento de Cristo a João deve ser para todos, crentes e incrédulos, uma evidência de que temos em Cristo um Cristo ressurreto. Deve conceder poder vivo à igreja. Por vezes, nuvens escuras cercam o povo de Deus. Parece que a opressão e perseguição poderiam extingui-los, mas em tais ocasiões são dadas lições mais instrutivas. Assim como na noite mais escura, as estrelas brilham com maior resplendor, assim os mais brilhantes raios da glória de Deus se revelam em meio das mais profundas trevas. Quanto mais escuro o céu, mais claros e impressivos são os raios do sol da justiça, o Salvador ressurreto. Eu queria voltar um pouco na leitura que o Mateus acabou de fazer da Bíblia, e no verso 7 de Apocalipse 1, capítulo 1, verso 7, ali foi lido do 4 ao 8, mas no 7 fala que aquele que traspassaram Jesus vai vê-lo descendo em glória, né? É o que eu falei agora há pouco, né? Aparentemente, indiretamente, fala de uma ressurreição diferente, que é a ressurreição especial de Daniel 11, 12, né? Passa do 11, pula para o 12, já fala assim que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Esses, uma parte daqueles que perseguiram a Jesus e o traspassaram, esses então vão ver Jesus vindo em glória. Lá fala que todo olho verá, até aquele que os traspassaram. Então sempre é importante esse estudo conjunto de Daniel e Apocalipse, sabemos bem, um complementa o outro com suas informações. Em relação à nota, nós encontramos essa realidade então de como foi algo confortador para aquela igreja perseguida, essas visões de João mostrando Cristo glorificado no céu, ministrando em favor das igrejas, então, de maneira que ele, em seu ministério de intercessão, de mediação, ele continua atuante, não está mais visivelmente, presencialmente com eles. Tinha sido enviado, então, o outro Consolador, o Espírito Santo, para esta finalidade de trabalhar nos corações, nas consciências das pessoas, mas Cristo, então, estava efetuando o seu trabalho, então, naquele momento, no lugar santo do santuário celestial. Até quando João tem a visão, né, ele vê Jesus entre os candeeiros, né, entre os castiçais, ali justamente no lugar santo. E a pergunta foi: em que ocasiões são dadas lições mais instrutivas? Nas ocasiões mais difíceis, conforme foi lido aqui, né? Na hora que a igreja está em mais opressão, vamos dizer assim, como era lá no caso,
e como pode ser para nós hoje, em breve também, né? Todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição, mas aqui tem as bem-aventuranças e onde nós podemos confiar. Então vamos agora para a quinta pergunta, que nos diz: no que se tornou para João a ilha em que estava exilado? Como foi demonstrada a relação de Cristo com a sua igreja na terra em seus vários períodos? Apocalipse 1, os versos 10 a 20 vão discorrer sobre um pouco do que estávamos já adiantando. Diz assim: eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês, escreve-o num livro, envio às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver a voz que falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, os seus pés semelhantes a latão, reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto. Mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, quanto detalhe que daria para, de maneira bastante extensa, se fosse para entrar em cada um dos detalhes que nos foram revelados, mas gostaria de destacar um aspecto aqui em especial, que essa visão lembra muito uma outra visão que Daniel tem lá no capítulo 10, que também Daniel cai como morto ao chão devido àquela glória. E parece que então Deus regula um pouco essa glória, diminui um pouco a força para ser possível essa comunicação. Lá Daniel então ele fica muito mal, e ele então é fortalecido de volta para realmente conseguir acompanhar a visão das glórias. E acontece a mesma coisa com João, né? Aí ele fala que era como o sol na sua força, que aparece Jesus, né, para ele. Aí o olho era como fogo, né? E como é a história do cabelo como lã, como a neve, branco, né? É por causa da glória, do resplendor. Não que o cabelo é branco ou assim por diante, né? Quando a Bíblia lá em Daniel fala do ancião de dias também, né? Claro que ele é eterno, esse que é considerado pai, né? Mas é sempre por causa da glória que é revestido. E ele estava ali no lugar santo, né? Ainda fala, entre os castiçais de ouro. Achei importante que fala o que significa 7 estrelas, né? Fala dos anjos e também fala dos anjos da igreja, que é o ministério de cada fase da igreja. Então aqui anjo num sentido de mensageiro, não de ser celestial, mas nesse aspecto aqui traz o aspecto de mensageiro, uma vez que a mensagem às 7 igrejas, ainda que seja aplicável à igreja toda, ela é principalmente dirigida ao ministério, para o ministério fazer as correções de rumo necessárias
para que possa progredir, possa se corrigir a igreja. E nós vemos então esses simbolismos aqui que depois nos capítulos 2 e 3 são apresentados aí os detalhes. Então aqui, a pergunta foi isso, né? No que se tornou para João a ilha em que estava exilado? Aqui então a nota nos responde, né? Continuando na crise triunfante, e diz que o desolado lugar de seu exílio provou ser para ele a porta do céu. Cristo anda no meio dos castiçais de ouro. Assim é simbolizada a sua relação para com as igrejas. Ele está em constante comunicação com o seu povo, conquanto seja sumo sacerdote e mediador no santuário celestial, é apresentado andando de um para outro lado entre as suas igrejas terrestres. Nossa vida. É muito bonito, muito profundo, né? Foi tirado o manuscrito, página 100, de 1893, né? A Meditação em Cristo Triunfante 313, de 2002. Como que ele fica passando de um lugar para o outro, né? Aqui fala entre suas igrejas terrestres. Ele não abandona. Então assim se demonstra realmente esse cuidado de Cristo contínuo. Lá a ilha que ele foi exilado era um lugar desolado, né, solitário, mas se tornou a porta do céu. É onde ele teve maior intimidade com Cristo. E a sexta pergunta agora nos traz o seguinte: o que os mensageiros de Deus devem compreender ao apresentarem essas solenes verdades? Apocalipse 3:22 declara: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então vamos agora para a meditação Jesus, meu modelo, de volta da Sign of the Times, por gentileza. Então diz assim: essa instrução é de capital importância para nós, pois estamos vivendo nos últimos dias da história da Terra. Logo entraremos no cumprimento dos eventos em que Cristo mostrou a João que estavam para acontecer ao mundo. Enquanto os mensageiros do Senhor apresentam as solenes verdades, devem compreender que estão tratando de assuntos de interesse eterno e devem buscar o batismo do Espírito Santo, para que possam falar não só as próprias palavras, mas as palavras dadas por Deus. Os perigos dos últimos dias estão sobre nós e cabe-nos a obra de advertir as pessoas do perigo em que se encontram. Que não fiquem intocadas as solenes cenas reveladas pela profecia. Somos mensageiros de Deus e não temos tempo a perder. Os que querem ser cobreiros de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo mostrarão profundo interesse nas verdades que se encontram nesse livro. Pela pena e pela voz, procurarão tornar claras as coisas maravilhosas para cuja revelação Cristo veio do céu. Então, realmente são assuntos muito sérios para o destino das almas, para a vida ou para a morte eterna. E os mensageiros, então, devem ter uma comunicação com o Espírito Santo, buscar diariamente o batismo do Espírito Santo, para que falem não suas próprias palavras, mas as palavras dadas por Deus. Nós vemos lá no final da série das 7 igrejas, lemos em Apocalipse 3:22, que fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aqui fala então que os mensageiros devem compreender que estão tratando de assuntos de interesse eterno e não um assunto banal. E fala que nós devemos tornar claras essas mensagens. De que maneira? Tanto pela voz como pela pena deve ser levada essa mensagem. Até eu tenho proposto, né, de nós gravarmos algum vídeo falando então na abertura do sexto selo
grande terremoto de Lisboa, que afetou várias áreas do planeta, e também da queda das estrelas, um pouco sobre o Rei do Norte, e também outras profecias, mais no sentido histórico, né? Principalmente ali Daniel 2, onde fala da estátua de Nabucodonosor, onde confirma realmente os 4 impérios que dominaram o mundo, e a pedra que vem esmiuça a estátua e se torna um grande monte, que é o 5º Império Universal. E isso cada dia mais nós devemos levar às pessoas e despertá-las para a ação. E agora, na 7ª pergunta, nos diz assim: o que é anunciado pelo anjo que está em pé sobre o mar e a terra? O que é também profetizado neste capítulo? Quando somente poderia dizer já não haverá mais tempo, Cronos, no tempo de João ou no fim do período profético? Então, nós temos aqui perguntas importantes que vamos, ao decorrer das leituras, respondendo elas. Primeiramente, vamos ler em Apocalipse 10, os versos 1 a 8. Dizem assim: E vi outro anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge um leão. E quando clamou, os 7 trovões emitiram as suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram, e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando estiver por tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então eu queria destacar já primeiramente a parte C de nossas perguntas. A maioria das traduções hoje, tal como a que eu li agora, fala já não haveria mais demora. Mas no original, então, é a palavra cronos, da onde vem o termo cronômetro ou cronologia. Tempo. Então tem o sentido de tempo, já não haverá mais tempo. Então aqui nós questionamos que justamente isso está falando de um fim do período profético. Não está falando naquele momento em que João recebe a visão. Que já ia acontecer tudo. Não quer dizer também o fim do período de graça. Aqui nós estamos num recorte histórico específico. É importante nós termos uma noção que em Apocalipse 9 nós temos a 5ª e a 6ª trombeta, e em vez de já na sequência ter a 7ª trombeta, ela só vai ter no Apocalipse 11. Existe um interlúdio, um parênteses grande aqui no capítulo 10, que nos traz então informações que acontecem entre a 6ª e a 7ª trombetas. E dessa maneira, então, aqui nós estamos falando do fim dos tempos proféticos, períodos de tempo determinados já pelas profecias. Nós tínhamos então os cálculos de Daniel dos 1260, 1290 dias, que cada dia em profecia vale um ano, que se estendiu até 1798. Mas, no entanto, existiu uma outra profecia que ia um pouco além, as 2.300 tardes e manhãs, alcançando 1844. Depois dessa data, então, fica muito claro, tanto biblicamente falando como com as orientações de Ellen White, que não há data pré-determinada. Então alguns até ficam
um pouco confuso, às vezes, achando que mesmo o nosso movimento poderia estar marcando datas posterior a isso. E não, o que ocorre são marcações de eventos históricos. Estava pré-determinado que tinha que ocorrer naquele ano? Não estava. Mas existem profecias ainda por se cumprir, eventos que nós temos que discernir na história quando que aconteceram. Então, por exemplo, se fala muito de 1888. Tinha alguma profecia determinando essa data? Não tinha. Como nós falamos, a última que tinha terminou lá em 1844. Mas aconteceu um evento histórico de uma rejeição, então, da mensagem da justificação pela fé naquela data. Então, é importante nós destacarmos também esses eventos, assim como temos como movimento pregado sobre 1976, como o acontecimento do descobrimento que seria o clamor da meia-noite em nossos dias, na segunda aplicação da parábola das 10 virgens. Então é necessário nós vermos o que tem ocorrido desde 1844 na história adventista, vermos acontecimentos aí da Primeira Guerra Mundial também, vários elementos que temos que ter essa noção, ainda que não seja algo, então só são datas meramente confirmando isso. Aqui nós vamos ainda ler textos aqui da meditação de 2002, Cristo Triunfante, do manuscrito 59 de 1900, que nos vão confirmar essa linha de raciocínio, e também, por fim, terá o Eventos Finais 36, uma carta 38 de 1888. O pai pode ler uma parte, então. O poderoso anjo que instruiu a João não era ninguém menos que Jesus Cristo. Colocando seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra seca, mostra a parte que está desempenhando nas cenas finais do grande conflito com Satanás. Essa posição denota seu supremo poder e autoridade sobre toda a terra. A luz especial dada a João, expressa nos 7 trovões, foi a descrição dos eventos que ocorreriam sob a primeira e segunda mensagem angélica. A primeira e segunda mensagem angélica deviam ser proclamadas, mas nenhuma luz adicional foi revelada antes que essas mensagens tivessem realizado sua obra específica. Esse tempo que o anjo mencionou com solene juramento não é o fim da história desse mundo, nem do tempo de graça, mas do tempo profético que precederia o advento de nosso Senhor. Ou seja, o povo não terá outra mensagem com tempo definido. Após o fim desse período de tempo, que vai de 1842 a 1844, não pode haver um traçado definido de tempo profético. O mais longo cômputo chega ao outono de 1844. A posição do anjo, com um pé sobre o mar e o outro sobre a terra, significa a ampla extensão da proclamação da mensagem. Atravessará a vastidão das águas, será proclamada em outros países, chegando ao mundo inteiro. A compreensão da verdade, o alegre recebimento da mensagem são representados pelo comer do livrinho. A verdade acerca do tempo do advento de nosso Senhor foi uma preciosa mensagem para a nossa alma. E aí o texto do Eventos Finais, né? Nossa posição tem sido a de esperar e vigiar, sem proclamações de algum tempo para interpor-se entre o fim dos períodos proféticos, em 1844, e o tempo da vinda de nosso Senhor. Esse texto então foi tirado também do manuscrito Releases, volume 10, 270 páginas. Então, realmente, confirmando aqui, o que lemos nessa experiência do comer do livrinho, que foi doce na boca, simbolizando o quê? A proclamação do advento, inclusive com a data marcada,
E, no entanto, quando vem o desapontamento, quando não ocorre os eventos como se esperava, isso tornou o quê? Amargo no ventre, como fel. Então, nessa situação aqui que nós encontramos, Apocalipse 10 vem trazendo o cumprimento da mensagem do primeiro anjo em especial, e também acontecendo aí os eventos relacionados a clamor da meia-noite, mensagem do segundo anjo, também ocorreram neste mesmo tempo. Importante que na leitura da Bíblia que o Mateus acabou de fazer, o João, o apóstolo e também profeta, ia escrever alguma coisa ali dos 7 trovões, né? E aí foi dito o quê? Não escreva, porque tinha coisa que possivelmente eles nem iam suportar, que estava envolvido aqui, fala, na mensagem do primeiro e segundo anjo. E nada foi acrescentado enquanto isso não acontecesse. Quando que eles foram descobrir a situação do livrinho, doce, depois amargo no ventre? Quando? Depois que aconteceu. Se João escreve tudo isso, ia ser problema. Então também tem coisas que possivelmente foi falado até da volta de Jesus, né? João pode ter ouvido alguma coisa, mas foi dito para ele não escrever. Eu queria contar, já contei em outras ocasiões, uma experiência. Quando eu era mais jovem, eu tinha um amigo muito querido, já falecido, e ele gostava de me testar, né? Nós éramos compositores, fazíamos música juntos, e um dia eu falei, parei, eu vou servir a Deus e pregar o Evangelho. Mas aí ele vinha e me apertava, né? Como é que você explica aqui, ó? Já não haverá mais tempo. Eis que eu venho sem demora. Eu era novo, eu ia perguntar para outras pessoas, né? E as pessoas também ficavam patinando, às vezes não me explicavam o significado certo. Até que um dia eu fui descobrir que esse sem demora, eis que cedo venho, é isso que nós pusemos aqui na pergunta, né? Esse já não haverá mais tempo, Cronos, é no tempo de João ou no fim do período profético? Quando termina a aplicação dessas profecias que João escreveu e recebeu de Jesus, aí então que ele fala o quê? Já não haverá mais tempo. É isso que os jovens mais, né, podem entender melhor, se aplicar nisso, para entender que a Bíblia não entra em contradição. Mas no momento lá atrás, ele jogava isso para mim, era um teste. E isso me ajudou a fortalecer mais, né, na pesquisa e confiar mais nas Escrituras. E o fim do período profético não é ainda o fim do tempo de graça, porque é dado em Apocalipse mesmo 3 mensagens a serem enviadas nesse tempo do fim. Então já estamos no último recorte da história profética, no sentido de que depois já ocorrerão as cenas finais, realmente, uma crise final que aguarda o mundo todo, mas nós entendemos então que há uma missão especial para a igreja que vive nesse tempo, que é justamente anunciar essas últimas advertências ao mundo que está prestes a ir para a sua destruição. E aí falta Apocalipse 13, né? O sinal da besta. Falta também que entra aí o decreto dominical. Estamos explicando o selamento de quem conhece a verdade antes do decreto, e o selamento continua depois para os que não conhecem, a porta continua aberta. Enfim, aí então é que Jesus pode, então, com chuva serôdia, tudo, né? Aí as pragas que virão, aí ele pode dizer, eu venho sem demora, né? Teria que acontecesse esse fato primeiro. Então agora na 8ª nos questiona por que era do desígnio de Deus que ocorresse o desapontamento? Então aqui nos fala assim, e fui ao anjo dizendo-lhe, dá-me o livrinho, e ele disse-me, toma, come,
e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi, na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse, importa que profetize outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. A gente já vai ler na sequência a nota, mas antes queria destacar que, como foi falado na nota, foi um momento, então, quando eles passam por essa decepção, de pregação da mensagem do primeiro e do segundo anjo. Eles foram na Bíblia, Apocalipse 14, acharam essas mensagens, deram nos próprios termos que estavam nas Escrituras, mas eles ignoraram que lá tinha um terceiro anjo com uma terceira mensagem. E aqui, então, Apocalipse 10, 11, termina dizendo, então, o capítulo, apontando para isso, que ainda havia todo um trabalho. Convém que profetize, né? Não tá era o final de tudo. Você acabou de ler, está no verso áureo também, né? Lá fala, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Não era o fim de tudo, como eles acharam, ainda tinham que fazer toda uma missão. E agora o texto do Mensagem Escolhidos, volume 2, página 108, então, nos trará mais detalhes sobre a providência de Deus por trás desse desapontamento. Então aqui diz assim, já não haverá mais tempo. Apocalipse 10, 5, 6. Essa mensagem anuncia o fim dos períodos proféticos, a decepção dos que esperavam ver o Senhor em 1844, foi na verdade amarga para os que haviam tão ardentemente antecipado seu aparecimento. Achava-se no desígnio do Senhor que viesse esse desapontamento e se revelasse os corações. Não baixa sobre a igreja nenhuma nuvem para a qual Deus não esteja preparado. Nenhuma força oponente se tem erguido para opor-se à obra de Deus, que ele não a haja previsto. Tudo tem ocorrido como ele predisse por meio de seus profetas. Não tem deixado sua igreja em trevas, abandonada, mas traçou em declarações proféticas o que havia de ocorrer ou de acontecer. E mediante suas providências, agindo no lugar indicado na história do mundo, ele executou aquilo que seu Santo Espírito inspiraram os profetas a predizerem. Queria voltar na nota anterior, que ali fala que o anjo, esse ser maravilhoso que aparece diante de João ali na ilha, ele devia estar na praia, né? E o anjo coloca o que agora? Um pé na praia, claro, na parte líquida, na água, e outro na terra. E aí mostra que seria o quê? A expansão do evangelho, né? A todo mundo, invadindo também outros mares e ilhas. Eu lembro que uma vez, quando nós estávamos sendo excluídos da igreja que nós pertencíamos, né? E a gente mostrava certas coisas, e um deles debochou de mim, falando que tamanho que devia ser esse anjo, né? Devia ser um gigante, né? Para pôr um pé no mar e outro na terra, né? Mas era só o anjo ficar ali na beira da praia que dava para fazer isso daí, mostrando o significado do avanço da mensagem. Então nos fala realmente que era do propósito de Deus revelar os corações das pessoas também através desse desapontamento. Ira Edson, por exemplo, diz que ele ficou desapontado, não sabia o que estava acontecendo, mas ele diz, nem por isso eu vou renunciar à minha fé, porque até aqui Deus tem abençoado, Ele é a propiciação pelos pecados, e como que agora, por causa dessa decepção, eu vou abandonar tudo? Então não tem como, né? E aí nós vemos que realmente aqui diz que tudo isso já estava predito por Deus e era necessário que eles passassem por esse afunilamento. E esse afunilamento quase pega, né? Irmão White e aqueles irmãos ali do Maine, aquele grupo que ficou ali, eles estavam já
em situação difícil, porque sem saída, né? Depois do 22 de outubro, e agora na própria data de 44, já em dezembro, né? Depois do 22 de outubro, é que ela recebe a primeira visão, falando do clamor da meia-noite, daquela luz por detrás dele, iluminando todo o caminho até, toda a extensão, até chegar na Cidade Santa. Eu agradeço a irmã Arlete, né, de público, né, que a gente conhecia esse texto, colocava ele na apostila, mas não tinha uma aplicação profunda de que era para salvar aquele grupo ali. É isso que a irmã Arlete um dia me alertou, né? Eles estavam desacorçoados, desanimados, sem rumo, e a visão foi para isso, para erguê-los ali. A tentação era achar que Deus não tinha guiado aquele movimento do clamor da meia-noite. O Mateus está lendo um livro agora de um autor adventista, sobre o adventismo, e mostra a confusão que aconteceu depois do 22 de outubro. Pessoas que eram firmes, fiéis. Quanta loucura eles colocaram na cabeça, né? E também o fanatismo voltou de novo. Mas é assustador ver José Jaime, né? O companheiro de Guilherme Miller, entrar em cada loucura, em cada doutrina errônea, falsa. E aí depois então surgiram os estudantes da Bíblia, os Testemunhos de Jeová, com mais ideias errôneas ainda. Então é interessante nós meditarmos que eles estavam nesse risco de descrerem da experiência pela qual eles tinham passado, e um detalhe é que muitos, inclusive, voltaram para suas igrejas. Voltaram porque acharam que então acabou em nada, foi um fracasso. E o que acontece quando Ellen White recebe aquela primeira visão? Mostra que o começo do caminho do povo do Advento é no clamor da meia-noite. Por que esse detalhe na visão? Porque eles foram separados das igrejas, né? Excluídos ali. Então era para permanecer naquela condição de grupo liberto das igrejas que estavam adormecidas, que falavam, meu Senhor tarde virá, que queriam um milênio de paz antes que viesse a vinda de Cristo. Então tudo isso ia na contramão do que era o propósito de Deus. O fato de terem se equivocado quanto ao evento não significava que tudo estava errado. Então Deus teve que confortar e aos poucos ir revelando todos esses detalhes que viriam com a mensagem do terceiro anjo, que é justamente o que nos pergunta a nona aqui, fala, a mensagem do terceiro anjo necessita de marcação de tempo para fortalecê-la? Estamos livres para marcar data para uma promessa especial de Deus? Atos 1:7, e disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então aqui, nesse texto, nós já encontramos, desde lá para os discípulos já tinham essa noção, quando Cristo então estava ascendendo ao céu, já deixou essa recomendação para eles. E, no entanto, quantas vezes essa recomendação ela não é levada a sério? E ainda mesmo entre adventista, né? Isso. Que inventam de dar uma de profeta, né? E começam a fazer uns cálculos lá, fora do comum, fora do normal, sem base nenhuma, mas querem marcar a data, até do começo do juízo dos vivos. Mas o interessante é que aqueles que marcaram data para 1844 já está predito em Apocalipse 10 que isso iria acontecer de fato. Mas outros agora, debaixo da mensagem do terceiro anjo, que é o ponto que vamos ler aqui, eles acham que para despertar as pessoas, precisam marcar data. Então vamos ver o que a mensageira do Senhor nos alerta sobre isso. O primeiro texto, do Primeiros Escritos 75, diz: o tempo não tem sido um teste desde 1844,
e nunca mais o será. Com essa frase inicial já seria o suficiente, precisaria ler mais nada, mas vamos continuar. O Senhor me tem mostrado que a mensagem do terceiro anjo deve ir, ser proclamada aos dispersos filhos do Senhor, mas não deve estar na dependência do tempo. Vi que alguns estavam conseguindo um falso reavivamento, despertado por pregarem sobre o tempo, mas a mensagem do terceiro anjo é mais forte do que o tempo possa ser. Vi que essa mensagem pode sustentar o seu fundamento e não necessita de tempo para fortalecê-la, e que ela irá em grande poder e fará sua obra e será abreviada em justiça. Meditação Cristo Triunfante 342 diz: ninguém tem uma mensagem verdadeira fixando o tempo em que Cristo deve vir ou não vir. Mensagem Escolhida 188 do volume 1 diz: tenho sido repetidamente advertida com referência a marcar tempo. Nunca mais haverá para o povo de Deus uma mensagem baseada em tempo. Não devemos saber o tempo definido nem para o derramamento do Espírito Santo, nem para a vinda de Cristo. Então aqui nos acrescentou mais um detalhe, dizendo não só em relação à vinda de Cristo, mas também o momento da chuva serôdia, do derramamento do Espírito Santo. Na página seguinte do mesmo livro, diz que não sereis capazes de dizer que ele virá dentro de 1, 2 ou 5 anos, nem deveis retardar sua vinda, declarando que não será por 10 ou 20 anos. Também na 191 do mesmo livro, Deus não nos revelou o tempo em que esta mensagem será concluída, ou quando terá fim o tempo de graça. Testemunhos para Ministros, página 55, diz: precavenham-se todos os nossos irmãos e irmãs de qualquer que marque tempo para o Senhor cumprir sua palavra a respeito de sua vinda, ou acerca de qualquer outra promessa de especial importância por ele feita. E por fim, Mensagens Escolhidas, volume 2, na página 73, diz: declarei positivamente na reunião campal de Jackson a esses grupos fanáticos que estavam fazendo a obra do adversário das almas, achavam-se em trevas. Eles pretendiam possuir grande iluminação quanto ao fim do tempo de graça em outubro de 1884. Declarei ali em público que o Senhor fora servir de mostrar-me que não haveria nenhum tempo definido na mensagem dada por Deus desde 1844. Então nós vimos aí que 40 anos depois, né, de 1844, já 1884, tinha elementos, indivíduos pregando, né? Marcando data, né? Isso se deu numa reunião campal de Jackson. Possivelmente pegando o exemplo de Israel, que retardou em 40 anos a entrada na Canaã, né? Alguma teoria nesse sentido que surgiu. Então a pergunta aqui ela é dupla, né? E nos fala: a mensagem do terceiro anjo necessita de marcação de tempo para fortalecê-la? Diz que não. Alguns na época achavam que era necessário e criavam um falso reavivamento. Mas a mensagem do terceiro anjo ela é mais profunda que isso, porque ela nos aponta para o trabalho de Cristo no santuário celestial, já no segundo compartimento, no Santíssimo, onde já existe uma cena de julgamento em andamento, que lá em Daniel 7 foi visto. Então, quando nós encontramos este ponto, nós vemos que, na realidade, a mensagem do terceiro anjo está vinculada ao fato de que não sabemos o tempo específico do fechamento da porta da graça. Aqui, então, por isso foi questionado, né? Estamos livres para marcar data. Agora, não simplesmente falar da vinda de Cristo, mas para uma promessa especial de Deus, a chuva serôdia, o fim do tempo de graça, nada disso nós temos uma data para definir. A White ainda fala, né, não tem nenhum tempo específico do que dizer quando será o grande derramamento do Espírito Santo, ou seja, quando o poderoso anjo descer do céu. Ela falou que o anjo de Apocalipse 18,
ia começar seu trabalho nessa época da chuva serôdia, mas não fala quando que ia começar a chuva serôdia. Depende da igreja, né? E aqui é interessante que com essa mensagem, porque como que eram acusados, principalmente logo depois do desapontamento, quando Ellen White e outros irmãos saíram pregando Foi bom lembrar não isso. tinham tempo definido, eles eram acusados de serem o mau servo. Mau servo, meu senhor tarde virá. Exatamente. E, no entanto, nós vemos aqui que Ellen White fala de maneira variada aqui, ela fala assim, nem dizer que ele vem daqui 1, 2, 5 anos, nem que não venha. Simplesmente nós não sabemos. E aí nós temos que dar uma advertência aqui, nesse momento, de uma ideia que tem se propagado no meio adventista com bastante entusiasmo, que é a questão dos 6.000 anos. Então, realmente, parece uma coisa que indefesa, uma coisa sem perigo. No entanto, é uma marcação de data, de qualquer forma. E não há um consenso, alguns querem marcar aí 4.000 anos no momento do batismo de Cristo, outros falam 4.000 anos na morte de Cristo, outros colocam 4.000 anos no nascimento de Cristo. Por que isso? Porque justamente quando a mensageira do Senhor fala de 4.000 anos, ela não está falando com uma exatidão, querendo dizer que exatamente por volta da época de Cristo estava se completando 4.000 anos passado, então, de história terrestre. E aí também fala do trabalho de Satanás durante 6.000 anos, né? Isso. Durante, é nesse ínterim, nesse meio tempo. Não quer dizer 6.000 anos taxado ao pé da letra. Então, infelizmente, muitos querem pegar ao pé da letra 6.000 anos, e mesmo que fosse ao pé da letra, e não estamos falando que seja, ainda não se tem exatidão de quando se completa isso. De quando seria. E aí, então, essas pessoas marcam para 2027, 2031, e aí alguém pode dizer, então, Cristo não vem até 2031? Aí volta no que lemos aqui. Não sereis capazes de dizer que ele virá dentro de 1, 2 ou 5 anos, nem deveis retardar sua vinda, declarando que não será por 10 ou 20 anos. Simplesmente não temos condição de saber se antes de 2031 vem, se depois. Isso, tal como lá em Atos 1,7 foi dito que pertence os tempos e as estações que estabeleceu pelo seu próprio poder, pertencem a Deus saber. O que foi revelado, devemos dar a conhecer às pessoas, aos nossos filhos. O que não é revelado, o que é encoberto, pertence ao Senhor. E essas pessoas querem trazer uma mensagem que desvia do assunto, do momento. Então, como já declaramos, a pessoa que pega e começa a marcar data para a vinda de Cristo, baseado nos 6.000 anos, está não fortalecendo a mensagem do terceiro anjo, mas aqui diz que está atrapalhando. Está causando uma falsa comoção, agitamento nas pessoas, que não é segundo o Senhor diz. Porque o tempo agora é de pregar o clamor da meia-noite. Aí vem o esposo sair ao encontro. Vigiai e orai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. É o intuito do diabo mesmo, para desviar o tema do clamor da meia-noite, do juízo dos vivos. Exatamente. É nada mais do que isso. Ele sabe, ele conhece a verdade. Exato. Então, agora, na 10ª pergunta, ainda nós vamos desenvolver um pouco mais, ainda só para fortalecer mais esse ponto ainda. Que, como eu falei, na primeira linha já estava resolvido, mas vamos continuar aqui. Na primeira linha falou, o tempo não tem sido um teste desde 1844 e nunca mais o será. Exato. Agora na 10, a última pergunta, diz assim, parte A, de que obra Satanás se agrada grandemente? B, do que ele quer encher a mente dos incautos? C, do que as pessoas são desviadas ao se adotar tais teorias? Então,
Vamos lá, quarto testemunho para a igreja, 307, também está no primeiro testemunho seleto, 504. Os que tão presunçosamente pregam um tempo definido, assim fazendo agradam ao adversário das almas, pois promovem a incredulidade e não o cristianismo. Citam passagem da Escritura e, mediante falsa interpretação, mostram uma cadeia de argumentos que aparentemente lhes apoiam a posição. Eventos Sinais 35. Não precisamos incitar as paixões das pessoas para provocar agitações em que sejam instigados os sentimentos e os princípios não assumam o controle. O outro texto, Meditação Matinal de 1999, tem por título Recebereis Poder, página 320. Também está no primeiro Mensagem Escolhida, 186. Em vez de viver na expectativa de algum tempo especial de agitação, cumpre-nos aproveitar sabiamente as oportunidades presentes, fazendo o que deve ser feito para que almas sejam salvas, em lugar de gastar as energias de nossa mente em especulações quanto aos tempos e às estações que o Senhor estabeleceu por seu próprio poder e reteve dos homens. Devemos render-nos nós mesmos ao domínio do Espírito Santo, cumprir os deveres atuais, dar o pão da vida não adulterado com opiniões humanas a almas que estão perecendo pela verdade. Satanás está sempre pronto a encher a mente com teorias e cálculos que desviam homens da verdade presente e inabilitam-nos para dar a mensagem do terceiro anjo ao mundo. E aí o texto final, Mensagem Escolhida, volume 1, 191, tirado da Review, de 9 de outubro de 1894. Satanás estará pronto a dar a todo aquele que não esteja diariamente aprendendo de Jesus uma mensagem especial de sua própria criação, a fim de neutralizar o efeito da maravilhosa verdade para esse tempo. Enquanto eu estava lendo, eu lembrei que eu enfrentei num lugar aí, juntamente com outros irmãos, uma pessoa marcando data. E aí você tem que olhar no olho da pessoa também. Você vai ver que o olho muitas vezes está parado, fixo, olhando no horizonte, assim, sem rumo. E aí então você vê que a pessoa está fora de si. E as pessoas acham ruim quando a gente intercepta e fala, olha, quer corrigir, né? Aí a pessoa se dá uma de vítima ainda, olha, vocês não me deram tempo para falar, vocês não estão me dando oportunidade. E aí, quem não sabe de nada, como nós falamos aqui, a mente dos incautos, né, acaba entrando na conversa desses falsos mestres, falsos pastores ou falsos profetas. Só um rápido adendo também gostaria de fazer, que alguns querem lançar para o futuro os períodos proféticos dos 1290 e 1335 dias de Daniel 12. Já aconteceu no nosso meio. Não estão mais no nosso meio, mas aconteceu. Esses períodos proféticos, eles têm que ter se cumprido, no máximo até o quê? 1844, não passando para além disso. Mas aqueles que acham que ainda vai ter o cumprimento no futuro, vão contra tudo que lemos aqui. Temos lido já várias e várias notas. De 1844 para cá, nunca mais será marcado o tempo. Então aqui, pegando as perguntas novamente, de que obra Satanás se agrada grandemente? Então aqui ele se agrada justamente dessas pessoas que eles presunçosamente têm essa soberba, essa arrogância de pregar um tempo definido e usam textos da Bíblia, textos do Espírito para apoiar essa ideia
E aqui diz então que eles estão promovendo a incredulidade. Sabemos que toda vez que passa esses tempos marcados, o que acontece? Pessoas então saem prejudicadas a sua experiência e muitos desanimam. Do que ele quer encher a mente dos incautos? Olha só que interessante. Aqui diz que Satanás está sempre pronto para encher a mente com teorias e cálculos que desviam homens da verdade presente, inabilitam-nos. Eles não são mais habilitados do que para dar a mensagem do terceiro anjo ao mundo. Então nós vemos aqui cálculos especulativos, cálculos sem fim. É isso Satanás que gosta de trazer para as pessoas para que elas não atentem para a mensagem atual. Do que as pessoas são desviadas, então, a se adotar tais teorias? Diz que neutraliza a verdade presente. Conforme realmente. Nós falamos, neutraliza o assunto do clamor da meia-noite, o juízo dos vivos, que nós não sabemos o dia e a hora que vai acontecer. Então é a nossa esperança que realmente essa lição venha trazer edificação e esse alerta, essa advertência em relação a falsos mestres, falsos profetas que têm surgido no Adventismo, que esses textos sejam mais do que suficientes para estarmos firmados na verdade e que não venhamos em tempo algum ser levados por ventos de doutrina. Passo a palavra então para o meu pai para concluir. E quem dá ouvido para isso é como diz lá Paulo a Timóteo, sente o quê? Coceira nos ouvidos, buscando mestres segundo as suas próprias conveniências. Aqui falou muito que essa marcação de data é para trazer um reavivamento. O intuito é esse, mas é um reavivamento impulsionado por Satanás. Então nós estamos aqui já terminando a lição 49, né? Vamos logo entrar na 50. E tem material, alimento para seu povo no tempo do fim. Nós temos certeza que nós estamos trazendo um alimento certo, um alimento correto. Ainda ontem eu estava vendo no YouTube um pastor reclamando, né? Todo mundo agora atacando nossa igreja. Todos esses grupos que saíram do Adventismo. Por que será? Aí eu pensei, né? Será que o sacerdote lá no tempo de Jesus também não reclamava? Que todo mundo, ou pelo menos João Batista e o grupo de Jesus, falava da igreja deles? Mesma coisa. Fica reclamando, dando uma de vítima. Apresenta a verdade. Não adianta ficar lamuriando, se doendo, que todo mundo ataca a minha igreja. Não. Vamos no escrito. Queria destacar aqui um trecho, pegando carona no seu comentário, que diz: devemos render-nos nós mesmos ao domínio do Espírito Santo, cumprir os deveres atuais, dar o pão da vida não adulterado com opiniões humanas. As almas estão perecendo pela verdade. Então aqui nos fala realmente isso. Devemos estudar quais são os deveres, os requisitos que estão sobre o povo remanescente dos últimos dias. É isso que devemos estudar para ter o preparo necessário. Alguém pode pensar assim, é muita pretensão desse grupo aí, né? Falar que é o remanescente. Lá no primeiro escrito 124 fala o quê? Que os diferentes grupos do Advento, todos eles têm um pouco de verdade. Mas é o quê? Verdade misturado com erro. Você pega um grupo lá, oh, que maravilha, vida no campo. Mas vai ver outra doutrina errada, né? Então, é isso que nós estamos vendo. Esses grupos devem ter 8, 10, 15, 20, não sei quanto. E nós estamos envolvidos nesse meio. Nós acho que estamos, eles colocam a igreja mãe, a igreja chamada Igreja da Profecia, joga nós tudo no mesmo balaio, né? E assim estava o judaísmo na época de Jesus. No tempo do judaísmo lá era a mesma coisa. Tinha vários agrupamentos, mas tinha o grupo de Jesus. Agora nós vamos pegar a adventista, descrendo que Jesus é eterno, né? Que ele não é Deus, ele é só chamado de filho porque ele nasceu da Virgem Maria, mas ele nunca foi filho, né?
descrendo que o Espírito Santo é uma pessoa. Ah, porque lá os adventistas escreveram no Evangelho Trindade. O que tem isso? Ah, no original está divindade. Melhor ainda, no original está divindade. Então é um fanatismo terrível, dando uma de santo. Mas no fim, sabe que jeito que eles são? Acaba sendo igual à igreja que saíram, com certos erros e defeitos e doutrinas errôneas, trazidas de lá e continuam na mesma. Em outros temas, né? Não esse que eu acabei falando agora. E a natureza humana de Jesus? Com que natureza ele veio? Esses dias alguém falou assim, quem crê que Jesus tomou uma natureza de Adão antes do pecado, né? Natureza espiritual, é o ômega da apostasia. E prega contra a igreja adventista, parece santo, mostra tantos erros, tanta apostasia, e depois vem com uma doutrina errônea dessa, falsa. Jesus tomou uma natureza sem pecado, não pecaminosa e decaída na parte espiritual. Na humana ele pegou a de Adão, como nós aqui hoje, né? Sentindo fome, tristeza, dor, canseira e assim por diante. Mas ele era o imaculado, Cordeiro de Deus. E nós vamos continuar falando nisso, e nós temos estudos sobre isso em nosso site e em nossas lições também. Então nós terminamos aqui e aguarde então o próximo capítulo, que continua a parte 2 sobre o Apocalipse. Deus abençoe a todos. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados, a partir das 9 da manhã, pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.